Muito bem, pessoal, hoje vamos falar da Primeira Guerra Mundial, o conflito realmente. Na aula passada, procurem aí no canal, não esquece de curtir, fazer sua inscrição, nós falamos dos antecedentes, ok? Muito bem, nessa tela aqui vocês estão vendo o príncipe Francisco Ferdinando com sua esposa Sofia, que estava grávida de 7 meses, saindo de um encontro na Câmara Municipal na cidade de Sarajevo, quando eles foram assassinados pelo ultranacionalista Gravilo, né, lá na cidade de Sarajevo, atual Bósnia. Esse é considerado o estopim da Primeira Guerra Mundial. Atenção, vestibulando, se cair na tua prova causas ou antecedentes, não esquece de colocar lá, ó, imperialismo, disputa colonial, corrida armamentista, revanchismo francês, entre outros antecedentes. Isso aqui foi o estopim. Ou seja, a guerra ia acontecer, era uma questão de tempo aí. Muito bem, como a Sérvia não atendeu a todas as exigências da Áustria e Hungria, o conflito vai começar e as tríplices serão acionadas. Lembrando que do lado da Tríplice Aliança estavam os germânicos, né, os alemães, os austro-húngaros e a Itália. E do outro lado, na Tríplice Entente, estavam a França, a Inglaterra e a Rússia. Interessante citar o caso italiano. Quando a guerra começa, a Itália não entra no conflito, se mantém neutra ali em 1914. E somente em 1915 é que a Itália entra no conflito, mudando de lado, né, indo do lado dos ingleses. Foi oferecido aos italianos ganhos territoriais, ou seja, colônias, após o término desse conflito. Fato que não foi cumprido. Isso vai despertar na Itália, no pós-Primeira Guerra Mundial, um sentimento ultranacionalista e o surgimento do fascismo, ok? Muito bem. Acionadas as tríplices, nós temos ali entre 1914 e 1915 a chamada Guerra de Movimento. Tem um pequeno mapinha aqui, vocês podem observar que aqui é o fronte ocidental, e a Alemanha, num plano muito ousado, chamado Plano Schifflen, acabou invadindo a França, mas foi pelo norte, ultrapassando o território belga. E a Bélgica era um país neutro nesse conflito, ok? Pegando a França desprevenida. E quase chegaram em Paris. Só não conseguiram conquistar a cidade de Paris porque os franceses, com a ajuda dos ingleses, montaram uma linha muito grande de trincheiras, tá? E aí que você não pode deixar de assistir ao filme 1917, que eu já comentei na aula anterior. Mostra muito bem como era essa guerra de trincheiras e o que era a chamada Terra de Ninguém, onde muitos morreram ali com o uso do gás mostarda, inclusive uma arma química, certo? Então no fronte ocidental e no fronte oriental, onde estava lutando a Rússia, que se mostrava um país muito fraco, né? Os militares russos estavam fracos, né, lá no fronte oriental. Essa guerra é chamada Guerra de Movimento. Eu diria que a Alemanha levou uma ligeira vantagem nesse início de conflito. A partir de 1915 até mais ou menos meio de 1917, nós vamos ter aí a chamada segunda fase, Guerra de Trincheiras. Nesse momento há um empate técnico, quase ninguém avança, é o período em que mais morreram pessoas, e aí tem um livro muito interessante para ler que se chama Nada de Novo no Front. Durante esse período as pessoas morreram muito mais de doenças, de frio, do que realmente de arma, né, de tiro. Também nesse momento é um momento em que ocorre um desgaste muito grande dos soldados. Você encontra vários diários de soldados dizendo o dia a dia das trincheiras. Uma guerra horrorosa e sem fim. Eles estavam assim sem perspectivas de vitória. Ambos os lados estavam muito desanimados, né? E aí entramos em 1917. Em 1917, nós temos mudanças no fronte, devido a dois fatos, né? No lado oriental, a Rússia
se retira da guerra. Por quê? Porque lá houve a primeira revolução socialista da história, quando o partido bolchevique, liderados por Lenin, eles tomam o poder, derrubando o czar, o czar Nicolau II, e tiram a Rússia da guerra, fazendo um tratado de paz ali com os alemães em separado. Esse tratado chama Brest-Litovsk. Então pensa-se o seguinte: bom, agora ficou bom pro lado alemão, né? Porque sem a Rússia é um a menos, ok? Porém, no mesmo ano, os Estados Unidos acabaram entrando no conflito. O que aconteceu? Muito bem, os Estados Unidos se diziam neutros na guerra, mas era uma neutralidade dúbia, porque desde o início eles vendiam, forneciam armas aos ingleses e aos franceses. E os alemães descobriram isso, através do seu serviço ali de inteligência. E os alemães então usaram seus submarinos e mandaram torpedos afundando navios estadunidenses. E aí que os Estados Unidos rompem a neutralidade e acabam entrando no conflito. Os Estados Unidos já era uma potência industrial e a sua entrada na guerra vai fazer com que os aliados, que agora a Tríplice Entente virou aliados nessa guerra que já envolvia nesse momento cerca de 27 nações, inclusive o Brasil, que eu já vou comentar aqui daqui a pouquinho. Tá? Então os Estados Unidos entram na guerra, utilizam de uma forma muito grande os aviões em combate, utilizam ali toda a sua indústria militar a serviço dos aliados ali de 1917 para 1918. Em 1918, o segundo Reich alemão, o segundo império, portanto, ele cai, ele sofre um golpe, e quem assume o poder na Alemanha são os republicanos, e eles fundam um governo qual vai se chamar República de Weimar. E essa República de Weimar assina um armistício em 1918. Atenção, armistício não é um tratado de paz. Armistício é apenas um cessar-fogo, ok? E nesse cessar-fogo, as negociações se iniciam, como ia ser feita a paz, se iria ter indenizações ou não. Durante esse período todo, o próprio presidente dos Estados Unidos, ele acabou propondo alguma proposta ali que se chamou os 14 pontos de Wilson, mas principalmente a França, ela não aceita essa proposta estadunidense. E a França então exige uma indenização pesada sobre a Alemanha. E assim nasce o horroroso Tratado de Paz de Versalhes, que deveria se chamar Tratado de Guerra de Versalhes, porque ali a Alemanha foi obrigada a pagar 33% do seu PIB em indenização aos franceses e ingleses, teve que afundar toda a sua marinha de guerra, teve que limitar seus soldados a apenas 100 mil. Ou seja, ali, os historiadores costumam dizer, é o embrião do nazismo. Assim como na Itália o nacionalismo fez surgir o fascismo, na Alemanha fez surgir o nazismo, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que merece uma aula à parte, tá? Só um toque aqui, ok? Nazismo não é de esquerda, por favor, não acreditem nesses caras aí que eles estão te enganando, beleza? Então a gente encerra em 1919 oficialmente a Primeira Guerra Mundial, que usou pela primeira vez essas armas que vocês estão vendo aqui, ó, um submarino alemão, um tanque de guerra inglês, aviões de combate dos Estados Unidos, certo? E como é que foi a participação do Brasil nessa Primeira Guerra Mundial? O Brasil, foi o único país da América do Sul a participar do conflito, e nós tínhamos, além de mandarmos médicos, enfermeiros, nós também mandamos militares. E nós tínhamos que vigiar o Estreito de Gibraltar.
O Estreito de Gibraltar é a entrada do mar Mediterrâneo. De um lado fica a Europa e do outro lado fica a África. A distância desse estreito chega ali a mais ou menos 18, 20 quilômetros de largura. Portanto, é um estreito realmente. E nós fazíamos ali a ronda, né? Nós não podíamos deixar nenhum navio alemão passar por ali ou nenhum submarino alemão. E tá aí nos livros de história algo muito engraçado que ocorreu, que ficou conhecido como a Batalha das Toninhas, né? Certa madrugada, nossos soldados viram um barulho assim no mar, acharam se tratar de um submarino, e eles morriam de medo de submarino. Ninguém nunca tinha visto um submarino, na verdade. Eles só escutavam as notícias pelo rádio, né? Nossos brasileiros só escutavam as notícias lá que o submarino era uma arma destruidora, letal, e portanto eles tinham muito medo. E nessa madrugada, naquele barulho ali na água, mandaram abrir fogo. E todo mundo atirou pesadamente com suas armas, né? Ligando as metralhadoras, os canhões. E quando amanhece, todo aquele sangue na água, né? Nós matamos várias toninhas, que é um cetáceo, um mamífero da família aí dos golfinhos. Então por isso que nossa participação ficou conhecida como a Batalha das Toninhas, ok? Muito bem, assim se encerra a Grande Guerra, a guerra que matou mais de 10 milhões de pessoas. Durante a Primeira Guerra Mundial ocorreu a gripe espanhola, que matou mais 20 milhões de pessoas, num grande surto, uma pandemia aí, ok? Até a próxima, valeu, um abraço.